Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, estamos de volta para observarmos a palavra de Deus neste dia agradável que o Senhor nos deu, neste dia maravilhoso, onde podemos desfrutar das suas benevolências, da sua graça, do seu amor, não é mesmo? Então, louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. E temos um texto aqui, irmãos, que nos traz uma esperança, que nos aguça, que nos deixa numa condição tão favorável, quando nós, servos do Senhor, privilegiados que somos, nós recebemos promessas do Pai. Olha o que diz em Isaías 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Querido, meu irmão, meu amado, você já se deparou, vez por outra você se pega pensando na eternidade, pensando nas coisas espirituais? Vez por outra você se pega conversando com Deus e deslumbrando o céu? Você faz isso? Eu particularmente faço isto. E isto é o que me motiva. Isto é o que me dá condição de continuar nesta jornada. Porque a gente sabe, queridos, que Deus ele nos abençoa nesta vida, não é mesmo? Eu sempre tenho dito, e com muita preocupação, à luz da palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, 19, que tem muitas pessoas que creem em Jesus só nessa vida, não é? E miseráveis são aqueles que creem em Jesus só nesta vida, porque, a bem da verdade, nós devemos crer em Jesus nesta vida e muito mais na vida eterna, naquilo que Ele preparou para nós. Então nós sabemos, sempre repetimos que nós estamos aqui por um pouco de tempo, estamos aqui de passagem. E a gente se deslumbrar, queridos, com aquilo que há de vir. Aqui não é a nossa morada, aqui nós não temos casa permanente. Nós estamos aqui por um pouco de tempo, mas por um pouco de tempo mesmo, não é? O que é a eternidade em se tratando de alguns anos vivendo aqui neste mundo? Não é nada. Então estamos aqui só por um relance. E Deus incutiu no nosso coração a eternidade, na nossa vida, na nossa mente. Por isto, diz o apóstolo Paulo, que aquilo que o olho não viu, aquilo que não chegou ao entendimento do ser humano ainda, são as coisas que Deus também não chegou ao ouvido, mas são aquelas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Deus preparou coisas extraordinárias. Volto a dizer, Deus nos abençoa aqui, sim, mas muito mais na eternidade. Porque quando lá chegarmos, queridos, nós não nos lembraremos mais dos dissabores da vida, das enfermidades, da morte, do descontentamento, de tantas problemáticas, das perdas. Não, porque tudo passará. Não é? Volta o texto, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças sobre as coisas passadas. Não, nós nunca mais nos lembraremos delas. Já parou para pensar nisso? Eu quero convidar você, nesta oportunidade, a você se deslumbrar com o céu, a você parar, a você ter o hábito de parar, de começar a imaginar quando você estiver lá na presença do Senhor. Então você vai começar a glorificar a Deus, que somente por Jesus que nós entraremos no céu de Deus. Você vai começar a ter uma vida mais desejosa, uma vida mais agradável, a despeito das problemáticas tantas, mas o que serão ou o que são estas dificuldades que você passa nessa vida, seja enfermidade, seja desemprego, seja problema familiar, seja tantas e tantas outras coisas, o que serão isto mediante a glória que você há de vir? Por isso o apóstolo Paulo fala
em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo de número 17, 18, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque nós não estamos preocupados com as coisas que nós vemos, porque as coisas que nós vemos, elas são passageiras. Mas nós estamos preocupados com as coisas que nós não vemos, porque elas são eternas. Então, querido, se preocupe com o céu, se preocupem em adentrar no céu de Deus pelos méritos de Jesus. Ainda o texto de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 3 diz, 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha só. Então, lá no céu de Deus, é o lugar de ausência de conflito, é lugar de ausência, não haverá ódio, não haverá morte, não haverá rancor, não haverá lágrimas, porque não haverá perdas, não haverá sentimento contrário nenhum à palavra do Senhor, queridos. Então, almeje estar na presença do Senhor, almeje estar no céu de Deus. Volto a dizer, tão somente pelos méritos de Jesus nós não merecemos, e sabemos muito bem disto. Não merecemos nada. O que mereceríamos seria a punição, a perdição eterna, mas graça e misericórdia nos preenche. A graça nós não a merecemos, mas o Senhor nos salvou. Misericórdia nós precisávamos, ou merecíamos, melhor dizendo, ser condenados, mas o Senhor não nos condenou, porque a sua misericórdia, ela é plena, ela é completa. As misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. E eu fico maravilhado, queridos, mesmo como pecador que eu sou, que as misericórdias do Senhor têm me alcançado, que o Senhor não me retribui segundo os meus erros, mas Ele me retribui segundo o seu amor. Por que não amar um Deus tão lindo, um Deus tão pleno como este que nós temos e que é tão acessível a nós? É um Deus que se revela para nós, se mostra para nós, né? Conforme o texto de João, capítulo 14, quando ele diz, olha, não fique com seus corações tristes, crede em Deus, crede em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu já teria dito a afinidade que ele tinha com os seus discípulos e quer ter com cada um de nós. É uma afinidade tanta a não nos esconder nada e a se revelar para nós e dizer, olha, o desejo do meu coração é que onde eu esteja, você esteja também. O desejo do meu coração é estar lá no céu, céu este que eu estou adornando, ornamentando, preparando para a sua chegada. É festa no céu quando chegamos no céu, quando chegamos no repouso de Deus. Por isso o autor aos Hebreus ele diz, resta um repouso para o povo do Senhor. Então cuidemos para que nenhum de nós deixe de adentrar a este repouso de Deus por causa da negação, por causa da murmuração, por causa do pecado, por falta do buscar ao Senhor. Então busquemos todos ao Senhor para vivermos uma vida plena na presença dEle. Amém, queridos? Então, no céu de Deus não haverá mais dores. Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eis que tudo Deus faz novo na nossa vida, e a glória que há de vir será algo imensurável. A gente, com a nossa capacidade humana finita, a gente não consegue se deslumbrar, a gente não consegue dimensionar, melhor dizendo. A gente não consegue atingir, alcançar a dimensão disso tudo. Mas quando chegarmos lá, queridos, será glória. Por isso sempre lembro que o autor sacro ele diz, né, jamais se contou ao mortal metade da glória celeste.
metade, nem um pinguinho, né? Muito pouquinho, melhor dizendo, muito pouquinho. Isto tudo eu acredito para que a gente seja aguçado em tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém, meu amado? Vamos orar? Deus querido, Deus santo, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia. Muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque de um jeito maravilhoso o Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe e nos dá esperança. Esperança de vida eterna, esperança de que há um céu, de que há uma nova terra, de que há um lugar preparado pelo Senhor para cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor, ó Deus, abriu a sua mão, o seu amor, o seu favor para cada um de nós. Cuida, ó Deus, de cada um de nós e dá que nos deslumbremos com a glória que há de vir. E nós cremos, é a razão da nossa fé, vivermos nesta esperança de estarmos com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Reflita sobre isto e faça isso sempre. Pare para pensar, pare para se deslumbrar com aquilo que há de vir. Pela fé, faça isso. Você vai viver momentos muito mais agradáveis. Você vai se preocupar menos com aqueles turbilhões de coisas que existem, que te cercam e que buscam desequilibrar a sua fé, a sua vida. Faça isso, vai ser muito importante. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos. Minha amada igreja, Igreja Batista em Sacramento, que Deus abençoe cada um dos nossos queridos irmãos. Amém? Fiquem todos na paz.